Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz nesta manhã por estarmos aqui participando de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, onde, me perdoe, onde nós vamos estar falando sobre uma lição muito importante, que é a lição de número 6, onde vai falar sobre a sexualidade humana. A lição passada, se nós formos observar, falou muito da unidade da raça humana, como surgiu, né? E nesta semana nós vamos falar sobre o instinto do homem, que é o sexo. O homem nasceu para procriar, para procriação. Eu vou ler o texto áureo com todos que estão ao alcance da minha voz neste momento, e que fala em Mateus 19, versículo 4 e 5, que diz assim, texto áureo: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e sendo dois numa só carne. Mateus 19, 4 e 5. E a verdade prática fala sobre a sexualidade humana, tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A leitura bíblica em classe fica, como eu já disse no texto áureo, fica no capítulo 19 de Mateus. E nós vamos ler agora do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: e aconteceu, concluído Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando. Eu gostaria que todos que estiver ao meu alcance, que possa guardar esta palavra. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Versículo 7 diz: disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério.
e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher não convém casar. Jesus, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Um texto bíblico que sempre nos chamou a atenção, sempre chamou a atenção da igreja. Esse capítulo é um capítulo que nos traz vários pensamentos e até discussões sobre o assunto, porque para uns igrejas por aí que estão falando que casamento você pode casar, pode separar, pode casar de novo, mas pela Bíblia casamento é um só. Jesus, ele não abriu espaço. Eu não quero entrar nessa área do casamento, viu? Porque gera algumas polêmicas, alguns pensamentos estranhos, e a gente não pode ficar discutindo a respeito desse assunto, porque eu creio, eu tenho uma visão, e a igreja qual eu congrego, eu pastoreio, todos têm o mesmo pensamento: casamento é um só. E nesse texto, esse texto relata uma certa controvérsia entre fariseus e Jesus. Os fariseus chegaram aos pés de Jesus. Os fariseus chegaram aos pés de Jesus e perguntaram: Jesus, mas essa pergunta é uma pergunta capciosa, e a Bíblia relata nesse texto, no versículo 3, que os fariseus estavam tentando Jesus. Se você vai ler o versículo 3, você vai ver assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe. Se você parar um pouquinho, você vai ver que a pergunta sempre vai ter resposta quando Jesus está no negócio. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, porém, dizendo: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Porque fariseus são homens estudiosos. Muitas vezes, nos dias de hoje, por exemplo, queridos, se você for analisar, está escrito, está lícito, mas muitas vezes o homem, por causa da dureza do seu coração, ele quer mudar a palavra de Deus. Querem facilitar muitas vezes as coisas, porque quando Jesus fala: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, então não tem como nós poder questionar assuntos como este. Deus fez macho e fêmea,
E quando nós falamos de a sexualidade humana, existe sexo, na visão de Deus, lícito somente entre homem e mulher. Não existe outro meio. Ainda que o homem, nos dias atuais, está mudando tudo isso, mas acredite, sem a direção de Deus. Disseram-lhes então, versículo 7, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? O versículo 8 diz assim, e disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Então há uma diferença. Os fariseus queriam pegar Jesus falando que Moisés deu carta de divórcio, ou mandou. Disseram-lhes, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Moisés não mandou. Moisés não mandou. No versículo 8, Jesus vai explicar que Moisés permitiu. Disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Permitir é diferente de mandar. Não saiu da boca de Moisés ele mandando o homem repudiar a sua mulher. Outro assunto interessante nesse texto é quando se fala dos eunucos, né? Há vertentes que diz que eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. E por que Jesus fala isso? No versículo 10, Jesus diz assim, os discípulos dizem assim, se assim é a condição do homem, relativamente a mulher não convém casar. Se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Jesus respondendo disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Mas o eunuco que Mateus relata aqui em sua epístola, relata que no seu evangelho relata que o primeiro eunuco aqui é uma opção do próprio homem, porque é eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelo homem, né? O que nós entendemos aqui? Há eunuco que optou em não ter relação sexual, em não ter mulher, e viver uma vida para com Deus. E viver uma vida para com Deus. Segundo, há eunucos que realmente foram castrados. Nós vamos ver mais à frente um pouco na lição que esse eunuco está no livro de Esther, onde o eunuco ali lidava com a rainha, lidava com muitas mulheres no reino, e precisou ser castrado. Ele quis assim, ou era como um homem do rei, que o rei optava, porque o rei era o maioral, então não ia deixar um homem que poderia fazer tudo ao lado de muitas mulheres, ele poderia sentir desejos. E aí a opção do reino era que castrasse esse homem, e aí tornasse ele em eunuco. E o terceiro
que a Bíblia relata, e eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. É o homem que se designa, que se coloca diante do reino para fazer a obra do Senhor. E vou dizer de uma forma que eu penso, não a Bíblia, que ele prefere a se isentar do lado de uma mulher, a não desejar mulher. Para isso precisa muita força, e levar uma vida como missionário, por exemplo. Um missionário, tem missionário que ele prefere não ter relação sexual, não casar-se, e entrega-se para uma vida diante do reino dos céus. Deu para entender um pouquinho? Isso é o entendimento que estamos tendo sobre esses 3 tipos de eunuco que o texto relata, né? Nós vamos entrar ainda na lição, mas eu já quero dar essa explicação para que você venha entender de forma íntegra e correta quando se relata a esses 3 tipos de eunuco. Primeiro tópico da lição, eu não vou ler a introdução, né? Porque para ganharmos tempo, mas o primeiro tópico diz assim que Deus criou apenas 2 sexos. Primeiro tópico, Deus criou apenas 2 sexos. O que nós estamos vivendo, irmãos? O que nós estamos diante? Olha a situação que o mundo está vivendo. O comentarista Cláudio Honor, ele foi sucinto, ele foi bem feliz. Ele foi feliz quando trouxe um assunto como este, porque parece ainda tabu no meio da família, onde muitos pais e mães acham difícil falar com filhos, com filhas. E por que não dizer, falar dentro de casa? Quando o texto relata que Deus criou apenas 2 sexos, ele está falando de feminino e masculino. 2 sexos, feminino e masculino. E você procura entender o que está acontecendo nos últimos dias. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Eu vou ler com os irmãos. Deus criou 2 sexos, o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Definição de sexo. O que é sexo? O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Roues como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Para um pouquinho. Atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. E qual é a vontade de Deus para com o homem? Qual é a vontade de Deus? Por que Deus fez o homem? Por que Deus fez a mulher? Para que o homem não vivesse só. E essa é a definição
O homem foi feito para coabitar com sua mulher. Isso é a definição de sexo. Reproduzir, crescei e multiplicai a terra. O homem precisa produzir ou reproduzir, né? Os filhos são frutos do sexo, da relação sexual entre o homem e uma mulher. E fazer sexo, Deus, ele se alegra com o homem, eu posso dizer desta forma. O ser humano, segundo o parágrafo, o ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança, ainda em seu período de gestação. Logo o sexo não é resultado de uma engenharia social e política, como o querem os ideólogos do gênero, ou se nasce homem, ou se nasce mulher, e o que mostra a Bíblia é o que mostra a Bíblia Sagrada. Ou se nasce homem, não nasce. Pessoas do meio termo, ou homoafetivo, como muitos estão dizendo por aí, homossexual, não nasce. Eu quero que vocês me entendam bem. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que nos ensina. Nasce homem e nasce mulher. Não nasce o homossexual. A Bíblia Sagrada, ela nos relata. Mas tem muitos aí fora falando que o homem tem sua própria escolha. Nós vamos decorrer a lição, nós vamos ver que realmente o homem tem o livre-arbítrio, mas há somente dois caminhos. Um que anda, que está direcionado à vida eterna, e outro que está direcionado à condenação eterna. E as suas escolhas podem, muitas vezes, te levar a esse mau caminho que conduz à condenação eterna. Eu não estou aqui para cortar volta sobre o assunto. Eu estou aqui para aplicar tão somente a verdade. Amém? Há ideólogos do gênero, né? Há pessoas que não concordam que Deus fez somente o homem e a mulher. E essas pessoas são chamadas de ideólogos, pessoas que a sua ideologia quer desfazer a palavra de Deus. Se contaminando cada vez mais diante do seu Criador, né? E se indo em caminho e direção, conforme está ensinando aqui o nosso irmão, em direção ao inferno, que será o ponto final dessa história. É verdade, é verdade. O nosso irmão está relatando que o homem muitas vezes
está lembrando, né, irmão Boaventura, do pecado lá de trás, né, do início de Adão e Eva, mas deixou ser dominado pelo pecado. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Nós temos que fugir, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É fácil? Não. Para o homem natural não é fácil. Mas quando o homem deixa Jesus entrar na sua vida, aí as coisas mudam de figura. As coisas mudam porque se torna fácil, sim, quando nós deixamos Jesus reinar em nossa vida. Deus criou o sexo. Ouça bem, Deus criou o sexo. Ah, pastor, mas o senhor está falando uma coisa que não sabe. Tem respaldo bíblico para isso. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Eles não se reproduziram sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. Está lá em Salmo 33, versículo 6, e Lucas 20, versículo 34 a 36. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual, que está lá escrito em Gênesis 4:1. Logo, através de um só casal. Adão e Eva vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. Lá em Atos 17, 26, você vai encontrar. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutando de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Dá para nós entendermos como Deus criou o homem e a mulher. Ele criou para reproduzir. Nós já vemos no início, o papel específico do homem e da mulher é reproduzir. Inclusive, irmãos, nós temos visto, acompanhado, que a política que lançam sobre a sociedade, os governos, eles querem fazer com que diminua o índice de natalidade e que aumente o índice de mortalidade, para que fique no patamar adequado, para que realmente os governos possam dar conta de dar assistência à população. E para isso, eles trabalham muito no índice de natalidade, mas sabemos que Deus está no controle de tudo e não o homem. Quanto mais eles trabalham, eu acho que mais nascem crianças no mundo inteiro. Tem países que o casal pode ter um filho somente. Tem países que o casal pode ter um filho somente. Mas tem países livres também que o casal pode ter vários filhos. No Brasil, nós já estamos vendo por aí que os casais estão tendo no máximo 3 filhos, 2 filhos, é de 3 para baixo. Quando nasce 4, 5, 6, eles acham que já enfrenta a grande pobreza. Então, tudo isso é para desfazer da vontade de Deus para com a humanidade. Eu preciso falar isso, porque está tendo um trabalho também sobre o índice de natalidade e índice de mortalidade.
nós estamos vendo que o homem é bom, que o homem use a sua mulher, ou se relacione com a sua mulher com bastante sutileza, com bastante intimidade, amor, mansidão, porque o sexo, quando é feito com bastante amor, esse sexo é lícito aos olhos de Deus. Porque também nós temos que falar sobre isso. Tem homens que acham que sexo é feito como, vamos supor, um animal irracional. Não, não pode ser feito desta forma. Tem que ser feito com bastante amor. Sexo tem que ser feito entre um homem e a mulher, e casados. Não existe sexo antes do casamento. Quando o jovem tem uma relação sexual antes do casamento, ele está pecando. Nós vamos também falar sobre isso, né? Os dois sexos, ao criar o ser humano, o Senhor fez macho e fêmea, em Gênesis 1, 26 a 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino, ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Analise bem. Você que está me ouvindo, analise bem. Como pode um homem com homem ter relação sexual? Como pode uma mulher com mulher ter relação sexual? O que você acha? Será que está agradando ao Senhor? Você acha que você está sendo bem visto por Deus? Deus criou o sexo masculino e feminino. Deus criou o macho e fêmea. Ele não criou outro termo. É algo que precisamos frisar bem. Portanto, o homossexualismo é algo que está baseado na ideologia do homem. Como eu disse já anteriormente, o homem tem suas próprias opções, tem o seu próprio querer, mas Deus, Ele conhece e está vendo tudo. Mas alguém fala assim: homossexual, pastor, como nós devemos tratá-lo? Igualmente? O homossexual, ele optou em ser. É uma vida, é uma alma que precisa ter um encontro com Cristo. E quando aceitar a Jesus, quando ele convencer que Jesus é tudo, está acima de tudo e de todos, ele vai também entender que as práticas que ele andam praticando são práticas pecaminosas.
Não tem que nós desfazer das pessoas, porque optaram, escolheu andar por este caminho. O que nós precisamos fazer é amar e dizer sempre a verdade. Nós não podemos distorcer da Bíblia, achar que é normal a vida que ele está levando. Nós não podemos. Nós temos sim que falar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do séquito com que nasceu. Vemos aqui o nosso escritor falando dessa forma. E vemos realmente que o homem pode mudar o seu sexo, ou a mulher, mas a sua natureza de homem será a mesma de homem, e da mulher que passou a ser homem será a mesma da mulher, e o seu interior jamais mudará por meio de uma cirurgia praticada. Amém. Amém. É a pura verdade. Como pode um homem usar o útero de uma mulher? Tem como tirar um útero de uma mulher e pôr no homem? Tem como tirar o órgão genital do homem e pôr na mulher? O que você acha? Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Deus, ele não faz nada errado. Deus, ele não erra. Ele faz o homem perfeito e faz a mulher perfeita. Faz o homem para unir-se com a mulher. A mulher, sexo feminino, fêmea. O homem, sexo masculino, macho. Isso é imutável. É imutável. Ainda que o homem, através das tecnologias, através das invencionices, tentam mudar o homem de sexo, a mulher de sexo. Mas diante dos olhos de Deus, nada vai mudar. E a igreja não pode concordar com tais coisas. A igreja precisa estar sempre ensinando a verdade. Nós não podemos maltratar alguém que chega desta forma dentro da igreja. Nós temos, irmãos, que tratar com amor, com carinho, ensinando a verdade, pregando a verdade, falando do amor de Jesus Cristo para com a humanidade. Para com a humanidade. É lícito o homem andar dessa forma? Na visão de Deus, não. Mas para a sociedade, uns já estão achando que é lícito, que é normal. Nós temos que entender. Nós temos que entender que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. O que entendemos disso é que o homem tem suas escolhas, o homem tem suas opções, o homem pode escolher ser um homossexual, o homem pode escolher para si um outro homem para viver, mas diante de Deus, eu quero deixar bem claro que diante de Deus é abominável aos olhos de Deus. Deu para entender? Eu não tenho como cortar a volta. Então nós aprendemos que Deus fez o sexo masculino e feminino, Deus fez macho e fêmea. Então, para que os dois pudessem reproduzir ou multiplicar a terra.
como aluno da escola bíblica dominical, eu vou afirmar que no homossexualismo, o nome da pessoa é mudado de nome de um homem para o nome de uma mulher. Mas naquele grande dia, o dia do Senhor, o homem irá ser chamado pelo seu nome de origem. É verdade, é verdade. O nosso irmão relata que o seu nome vai ser chamado no último dia. Isso também, eu não quero entrar nessa área, porque essa área fala pós-arrebatamento da igreja. Porque quem continuar nessa prática pecaminosa, a tendência é não ser chamado. Porque Deus, lá em cima, os que vão morar no céu, Ele vai ter um novo nome. É isso que o irmão Boaventura quis dizer. Não é isso, irmão Boaventura? Vai ter um novo nome, aqueles que forem morar no céu. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, que caminhar. O tópico de número 2, objetivos da sexualidade humana. Objetivo da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus. Nós já vimos no tópico anterior. Tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Nós entendemos que o homem nasceu para unir-se com a mulher e encher a terra, ou procriar. Como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se através da união sexual entre um homem e uma mulher. Só existe esse meio. Será que... Eu não vou fazer essa pergunta, não. Esse será. Porque eu acredito que todos, o homem em geral, eu estou falando de humanidade, homem e mulher. O homem em geral, ele entende que só nasce homem e nasce mulher. Todos sabem disso. Eu não posso falar outra coisa a não ser desta forma. E o homem nasce, cresce. Precisa de uma disjuntora, foi o que Deus fez. Fez a mulher para se juntar ao homem, para casar-se e procriar. E o meio, por isso que é agradável aos olhos de Deus. O sexo é agradável. O que nós estamos vivendo, irmãos, de família sendo destruída, irmão Manel, irmão Boaventura, de família sendo destruída, porque muitas vezes o homem não entende que a mulher, ela sente desejos, necessita de ter uma relação sexual. O homem muitas vezes deixa em casa e vai procurar na rua, sendo que Deus uniu ele e a mulher para que ele não vivesse só, para que ele coabitasse com ela, para que ele vivesse na vontade de Deus. Mas mesmo assim, o homem
quer levar uma vida bígama, ou como nos tempos antigos, onde o homem não tinha controle, eles achavam que o homem poderia ter 2, 3, 4, 5, até 10 mulheres. E isso não é a verdade. Por isso foi feita a pergunta lá atrás, no versículo 3, onde os fariseus começaram a indagar Jesus, mas com perguntas capciosas, porque Jesus não veio para mudar a lei, Jesus veio para cumpri-las, mas só que Deus não deu direito ao homem, tanto que Moisés, ele permitiu, por causa da dureza do coração do homem, Deus não deu direito ao homem repudiar sua mulher, a não ser por um motivo muito justo. Mas se você vai ver a Bíblia não vai dar espaço para você adquirir uma outra mulher. Foi escolha. Foi escolha. Eu sei que está tendo uma liberalidade por aí, eu não quero entrar no assunto também, que a nossa visão aqui é a sexualidade humana. Não quero falar sobre casamento diretamente, mas muitos estão ensinando aí que o homem pode casar quantas vezes quiser. E isso também não faz bem aos olhos de Deus, na visão de Deus. Como já dissemos, só existe um meio, de propagar, é através da união sexual entre o homem e a mulher. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação do século. Irmãos, eu já iniciei a falar e vou falar. O homem casado, ele precisa entender que ele casou diante de Deus e diante de várias testemunhas. Portanto, o homem deixará pai e mãe, unir-se à tua esposa. Ele não tem que ficar procurando sexo lá fora, não. Ele precisa procurar sexo com a sua adjuntora, a sua mulher. Porque sexo é agradável a Deus. Mulher, você não tem que procurar sexo lá fora, não. Você tem que procurar diante do seu esposo. Porque sexo é agradável a Deus. Pastor, mas meu marido não me procura mais. A minha mulher não me procura mais, pastor. Esse não é o motivo de você procurar sexo lá fora. Você tem que lutar muitas vezes contra a carne. E começa a orar pela tua esposa, começa a orar pelo teu marido. Conversa. Troca ideias, troca diálogos. Tenha diálogo com ele. Tenha diálogo com ela. Porque vocês casaram. E um dos fatores principais para manter o casamento é você não defraudar o seu esposo e nem defraudar a sua esposa. Se você não está tendo condição, não está tendo desejo, procure um tratamento, fale com Deus também. Que Deus
Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus do impossível. E Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. Entenda bem. Casamento, nós acreditamos que casamento é algo instituído por Deus. Então, o homem não pode manter uma relação fora do seu cônjuge. Isso é adultério. Isso é você adulterar um dos mandamentos de Deus, que diz assim: não adulterarás. Porque Deus uniu você e sua esposa. E o sexo antes do casamento, pastor? O que o senhor me fala disso? É o pecado de fornicação. É um pecado de fornicação. Nós vamos falar um pouquinho na última página. Todavia chegará o momento, o segundo parágrafo. Todavia chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se, tanto os que forem para o céu, como os que forem para o lago de fogo. Não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter desejos, porque foi para isso que Deus nos criou, para procriar e encher a terra. Os salvos teremos um corpo de glória, seremos semelhantes aos anjos, como diz o nosso irmão Boaventura que me antecedeu. Nós teremos até um novo nome. Um novo nome. Nós seremos semelhantes aos anjos. Pastor, mas não vai ter sexo lá? Logicamente que não, minha querida. Logicamente que não, meu querido. Porque vai subir os santos. Santos. Vai subir santos. E nós vamos subir com corpo de glória. Esses desejos carnais que nós sentimos aqui, esse desejo de ter relação sexual que nós sentimos aqui, isso não vai existir mais em nossa vida. Porque ter relação sexual é um desejo de Deus. É um instinto que o homem nasceu com ele. É um instinto que o homem nasceu com ele. E nesse instinto, o homem tem desejo de ter um encaixe perfeito com a sua mulher. E essa é a forma que Deus nos dá. Um encaixe perfeito. Isso é desfrutável. É prazeroso para o homem, é prazeroso para a mulher ter essa relação. Isso é, irmãos, fazer amor. Tem que ter cuidado, porque o que não é agradável a Deus são formas de você ter relação sexual com a sua esposa. Muitas vezes você pode estar machucando-a, muitas vezes ela pode estar machucando, por que não dizer desta forma? Achando que está agradável. Não, isso não é o certo, porque a relação sexual, ela precisa ser prazerosa, não é algo obrigado,
Não é algo que você adquiriu sua esposa, eu adquiri você para você deitar-se comigo. Não, não é assim. Não é assim. Precisa ser com amor, com mansidão, viu? Com amor, com mansidão. Eu fiz algumas anotações que diz assim: o sexo não foi criado pelo homem, o sexo é instinto, o sexo é um instinto, é um desejo que está no ser humano, foi falado. Na relação que é chamada homoafetiva, que é a relação do homem com homem, mulher com mulher, isso não é de Deus. Não é de Deus. Eu relatei aqui que não tem como tirar um útero de uma mulher e colocar no homem. É um órgão interno que faz parte do corpo feminino. Não vai funcionar no homem. Tirar um órgão genital do homem e colocar na mulher, o órgão genital do homem é feito para o corpo do homem. Não vai funcionar numa mulher. Entendam bem isso. Eu estou relatando porque tem alguém que pode ter dúvida ainda. Só pode acontecer uma relação sexual, na visão de Deus, entre o homem e a mulher. Só assim vai haver a procriação. Só assim que vai nascer, né, crianças, que é tão belas, que o pai e a mãe se alegra. Qual o prazer? Qual o prazer de a pessoa ter uma relação sexual só por desejos carnais? Só por desejos carnais? Não. Você tem que ter uma relação sexual mais sentindo amor. Saber que Deus te deu aquela mulher para você e deu você para ela, porque a mulher tem direito ao seu corpo e você ao corpo dela, mas tudo isso com a prática do amor. Nós então entendemos que procriação é através da fecundação. Como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se através da união sexual. Amém? União conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e sua esposa. Foi o que já foi falado, eu falei aqui anteriormente. Quando uma jovem, ela pratica o sexo antes do casamento, torna-se o pecado de fornicação. Torna-se o pecado de fornicação. Mas eu quero relatar algo que eu pude entender, que o sexo antes do casamento, você está tirando o direito, o prazer de alguém que mais à frente se alegraria em sentir prazer na núpcia, na noite nupcial, a alegria de pegar uma jovem casta, uma jovem que guardou a sua pureza. Você, jovem do sexo masculino, que tem feito
sexo antes do casamento com a jovem, talvez você pode terminar após aquela relação sexual, você está provocando ou tirando o direito do noivo dela amanhã. Como você também, jovem do sexo feminino, você está tirando o prazer de uma jovem amanhã, quando casar-se com aquele rapaz. Ele já não vai ser mais puro, porque nada se oculta dos olhos de Deus. Então isso é o pecado de fornicação. Isso é o pecado que o jovem comete quando relaciona-se antes do casamento. Quando o homem casado ou a mulher casada relaciona pós o casamento, isso é adulterar um dos mandamentos do Senhor. Não adulterarás. O sexo para a glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Cantares 2, 1 a 4. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21, 9, 22, 17. Pode haver algo mais glorioso. Pode haver algo mais glorioso? Então, o sexo só é para a glória de Deus quando haver satisfação para ambos os cônjuges. Não adianta você querer forçar a barra. Não adianta você querer pegar a mulher à força. Não adianta você estuprar uma mulher. Não adianta. Sexo só é satisfação, só é para a glória de Deus quando há satisfação em ambos os cônjuges. Eu não estou falando de relação entre homem e homem, mulher e mulher. Eu estou falando entre um macho e uma fêmea, entre uma mulher e um homem. Amém? O sexo, terceiro tópico da lição. Terceiro tópico da lição. Distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo, ideologias nocivas. Então, nós vamos falar sobre a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. Em 1 Timóteo 1,10 está escrito: logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 5. Então, o sexo antes do casamento torna-se um pecado de fornicação. Se você está fazendo isso, pare, não faça. Um certo jovem, ele falou para mim: pastor, eu quero servir a Cristo, eu quero andar na presença do Senhor. E eu cheguei para ele e falei: meu filho, sua namorada, como é sua namorada? Ela, pastor, é muito católica. Eu falei: mas como é a relação de vocês? Vocês estão tendo relação sexual? Ele foi bem sucinto, ele falou: eu estou, pastor. Eu falei: pois é. Então você precisa parar com isso.
logo no início, onde ele aceitou a fé. Passou, talvez eu fui até duro com ele, ele poderia se afastar, eu poderia usar uma estratégia com ele, mas naquele momento o Espírito de Deus me orientou para poder falar com ele: para de fazer sexo antes do casamento. Porque namoro, para os servos do Senhor, aqui na igreja, é namoro, noivado e casamento. Não existe relação sexual antes do casamento. Foi isso que eu falei com ele. E ele está lá, está lutando. Ele chora na presença do Senhor. Ele sente a presença do Senhor, porque ele está lutando para transformar-se, para buscar essa transformação em sua vida. Amém? O adultério, a fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Mateus 5, 27 a 28. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. O que eu preciso explicar? O que eu preciso mais falar? O comentarista aqui foi feliz no seu comentário. O mandamento, não adulterarás, que está escrito lá em Êxodo 20, 14, é para que o homem entenda que casamento é um só. É um só. Quando você deixa sua mulher e deita-se com outra, você está cometendo um pecado de adultério. E o pecado de adultério é como um pecado de morte. Você precisa, se você está praticando isso, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Volte para a tua esposa, porque foi ela que Deus te deu. Foi ela que Deus te deu. Jesus, no seu Sermão da Montanha, ele condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Só de você cobiçar, querido. Está lá em Mateus 5, 27 a 28. Só de você cobiçar uma mulher. O homem fez a mulher de uma beleza natural. Deus fez o homem de uma beleza natural. Eu posso olhar para você, você pode olhar para mim, pode olhar para qualquer um. Agora, não cobiça, porque cobiça também é condenável aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. O homossexualismo, nós falamos tanto disso. Nós já falamos nos tópicos anteriores. O homossexualismo é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia Sagrada é conhecido como o pecado de Sodoma e Gomorra. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico, é indissolúvel e heterossexual. Heterossexual. Viu? Casamento do homem e de uma mulher. De um homem e de uma mulher. Esse é o casamento, né, que Deus se agrada. Além de ser monogâmico, é indissolúvel e heterossexual. Nós não podemos contrariar o plano divino. Agora, casamento homem com homem? Como? Casamento mulher com mulher? Como? Então não tem como, irmãos, não tem como. Vou terminar
Vou terminar lendo o quarto item do terceiro tópico. A ideologia de gênero, a chamada ideologia de gênero, é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas à escolha do seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Deuteronômio 22, 5. A Bíblia diz para nós ensinar o menino no caminho que deve andar. Então, já bate com esse pensamento ideológico, ou pensamento de ideologia de gênero, que o menino tem que fazer a sua própria escolha. Não, não é desta forma. O pai, a mãe precisa ensinar o menino naquilo que deve andar. Amém? Deus abençoe. Eu não vou ler a conclusão, vou deixar para o irmão Manel, que está nos auxiliando aqui. Ele pediu para me ler. Apesar de ser humano, apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi esse criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos orar rapidamente. Logo em seguida, irmão Manel. Senhor Deus, aqui eu quero, Senhor, agradecer a Ti por ter falado conosco aqui nesta manhã, por ter nos ensinado, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, porque do outro lado tem vidas que está assistindo essa live, Senhor. Meu Deus amado, abençoe cada vida que está, Senhor, neste momento. Aqueles que não estão ao alcance, mas que também sabem que nós estamos aqui nesta manhã. Meu Deus, toma cada um em Tuas mãos, opera milagre, opera maravilhas, cura, libertação a cada vida, Senhor. Aqueles que, quem sabe, está em pecado, está vivendo uma vida dissolutamente. Meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, liberta, salva eles, não só hoje, mas todo sempre. Amém. Irmão Manel. Amém. Eu quero agradecer a todos, né? Agradecer o pastor Zilmar, que nos atendeu, né? Que trouxe um estudo maravilhoso. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Paulo Sérgio, obrigado aí, Sérgio. Tem nos ajudado muito, tem organizado para a gente aí, Sérgio. As demais pessoas. E próximo domingo, vocês convidam os amigos para entrar também, para Parece que vai assistir. estar pastor Gilson aqui. Domingo que vem estará o pastor Gilson Caetano, ele estará ministrando para nós também. É um bom ministrador também. Convido a todos. E desde já agradeço a todos. Eu vou orar nesse momento. E você ore junto comigo, que Deus estará lhe abençoando nesse momento. E logo após o pastor Zilmar estará dando a bênção apostólica, terminando esse trabalho muito lindo e maravilhoso. Ore todos juntos comigo. Também eu quero agradecer ao nosso irmão Boaventura também, que está junto conosco aqui, o nosso sinoplasta Zé Carlos também, que nos ajuda, nos auxilia muito organizando para nós aqui. Zé Carlos, que Deus te abençoe, Zé Carlos, Deus vai recompensar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Em nome de meu Jesus. Deus, neste momento, Senhor, em Tua presença, aqui estou nesta manhã, Meu Deus, em Senhor. nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que você tem nos dado aqui para transmitir a Tua palavra, Senhor, a Tua verdade, Senhor, porque os dias já estão findando, Senhor, os momentos finais estão chegando, Senhor, e a Tua volta se aproxima. Senhor, abençoa cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor, abençoa cada pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Meu Deus, aquela pessoa que está enfrentando um problema sério, Senhor. Às vezes até problema de família, que às vezes estão indo para a separação, Senhor. Entra na providência, Senhor. Meu Deus, para que o inimigo não venha, Senhor, a destruir estas famílias, Senhor. Aquela família que estão sofrendo, Senhor, com seu esposo, que às vezes está nas drogas, nas bebidas, os filhos estão no mundo do crime, meu Deus. Liberta, Senhor, com Tua mão santa e poderosa, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Eu creio na vitória, eu creio na providência, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai.
Pastor Zimar, que o grande amor de Deus,